Graça e paz para todos e para todas. Então, pessoal, voltando aqui para nossas aulas de apologética, e hoje vamos estar falando sobre a heresia da Igreja Universal contra a Arca da Aliança. Lembrando, pessoal, que a nossa discordância aqui com a seita universal e com outras também religiões ou seita é sempre na área da apologética, na área da teologia, da filosofia, e nunca na área pessoal, ok? Nós discordamos das seitas, mas respeitamos todas elas. O nosso intuito aqui, pessoal, do canal Apologético Defendendo a Fé, não é levantar ódio religioso, até porque a Constituição, né, o federal, o dos homens, né, ela dá o direito a todos, todas as pessoas, para servir a religião que quiserem, ok? Então, nosso objetivo aqui do canal Apologético é alertar você contra os perigos das seitas, mas respeitando as pessoas, ok? Então, vamos lá, pessoal, dar a continuidade às nossas aulas de apologética. E hoje um tema bastante é, sugestivo aí, tá? Heresia da Igreja Universal contra a Arca da Aliança. Então vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, tem uma figura aí que é bastante conhecida, né? Que é a estrela das heresias, que é o senhor Edir Macedo, né? Que é o fundador da seita, né? Da Igreja Universal do Reino da Ratoeira, ou Igreja Universal do Reino de Deus, né? Então ele que é o fundador dessa seita aí, ok? Respeitamos o senhor Edir Macedo, mas não concordamos com as heresias que ele pratica, né? A deturpação que ele faz para enganar os povos, ok? Bom, pessoal, coloquei aqui um breve histórico, né, do movimento neopentecostais, neopentecostalismo, perdoa aqui na redundância. Claro que não vai dar para falar a origem desse movimento do neopentecostalismo, que é grande demais. Quem sabe nós podemos fazer outros vídeos aí, né, a respeito desse tema aí, ok? Mas para não passar em branco, né, ou não passar quase nada, ensinar vocês, mas botamos aqui um breve histórico do movimento neopentecostalismo, como ele começou, quais são as origens, que vai ser bastante útil para você aí, que gosta de estudar apologética cristã, ok? Vai ser de grande ferramenta na tua área aí de conhecimento. Então vamos lá, pessoal. Ah, então, pessoal, o neopentecostalismo tem suas origens nos Estados Unidos, nos anos 1960, com a influência, ou, perdão, a leitura, com uma ramificação do movimento pentecostal e popularizou-se globalmente no Brasil. No, perdão, aqui que está um pouco escuro no nosso estudo, globalmente no Brasil, né? E o movimento começou no final da década de 1970, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, e ganhou força a partir do ano 2000, ok, pessoal? Pessoal, então, esse movimento aí começou praticamente nessa data aí, tá? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui e fechar rápido. Pessoal, em vez em quando, né, eu vou ficar bem pequenininho aqui, tá? O intuito aqui não é aparecer, não. O intuito aqui é que vocês aprendam a palavra de Deus, a manejar bem a palavra, né? Ficar bem protegido aí contra as heresias, tá? Geralmente eu vou ficar pequeno. Por quê? Porque por causa do texto vídeo, né? O texto vídeo aqui ele vai aparecer, tá? Porque isso aqui, pessoal, é uma aula de apologética, né? Isso aqui é uma aula de apologética, então eu tenho que
Infelizmente, eu tenho que ler aqui para você, tá? E caso você queira o PDF, depois você entra em contato com a gente aí, que a gente manda esse PDF aí para você dar aula aí na escola bíblica dominical, né? Na tua igreja aí, sem custo nenhum, tá? A gente manda o PDF aí, ok? Então, geralmente vai ficar bem pequeno por causa do vídeo texto, ok? Então, prosseguindo aqui, então, vamos lá. Bom, como título de introdução, no Brasil chegou no Brasil ao final dos anos 1970, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, ou Igreja Universal do Reino da Ratoeira, em 1977, e outras igrejas, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, surgiram nessa sequência. Lembrando aqui, pessoal, que o R.R. Soares, né, ele é cunhado do Edir Macedo. Perdão aqui, perdão aqui, pessoal. Então, eles são cunhados. O Macedo é casado com a irmã do R.R. Soares e a R.R. Soares é casado, por sua vez, com a irmã do Edir Macedo. Então, os hereges estão tudo em casa, tá? Bom, a influência dos líderes americanos como Mike Murdock, Benny Hinn, Theodore Osborne, Rebecca Brown, Kennedy Reid, foi significante. Então, quem não leu esse livro aqui, né? É do Theodore Osborne, né? Curar os enfermos, expulsar o demônio. Isso aqui foi um grande herege, tá? Um grande herege mesmo. E esse aqui também é Bom Dia do Espírito Santo, foi escrito pelo Benny Hinn. Benny Hinn, nesse livro aqui, fala que o homem é como um super-homem, que ele poderia andar, voar e fazer vários malabarismos, tá? Ele que foi o precursor desse negócio aí também, de cair pelo poder de Deus aí, cair pelo Espírito. Ele que deu o pontapé também nesse nessa heresia aí, tá? Tem muitos outros influenciadores americano que eu poderia citar aqui, mas eu coloquei só esses aqui para os irmãos, né, ter uma ideia, depois pesquisarem mais aí na internet, ok? Mas que esse aqui já tá de bom tamanho para a nossa aula, né? Então vamos lá. Algumas heresias perdão, aqui na leitura, algumas heresias do neopentecostalismo, secretismo religioso. Alguns estudos sociológicos apontam para uma influência desse secretismo, como a religião africana, eh, como o candomblé, a Umbanda e alguns aspectos, aspectos como a ênfase na batalha espiritual e na maldição hereditária, tá? Então, pessoal, esses movimentos aí neopentecostais, né, eles trazem muitas heresias, né, da, das religiões africanas. Por exemplo, a arruda, sal grosso, né, eh, flor, né, e etc, etc. Ah, tem essas igrejas aí que são peritos em trazer alimentos, objetos aí do culto africano para as igrejas, ok? Né? E esse negócio também aqui, pessoal, de maldição hereditária, isso aqui não existe, tá? Por que que não existe? Porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios 5, né, fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então não existe negócio de maldição hereditária, coisa nenhuma. Quando você aceita Jesus ou ele predestina você, irmão, é protegido pelo poder de Deus, tá? Você é guardado pelo poder de Deus. Quando o homem é predestinado por Cristo, o diabo ele não toca, né? Jesus não divide a tua casa por ninguém, não é? E a casa é dele.
ok? Então, esse negócio de maldição hereditária, esquece isso aqui, irmão, tá? Isso é uma heresia, beleza? Então, vamos lá para nossa aula de apologética, o próximo slide. Aqui, pessoal, aqui estão os hereges, os falsos profetas, os analfabetos funcional da Igreja Universal do Reino da Ratoeira, né? Pelo linguajar, pelo falar desses homens, você vai ver que esses homens aí, né, ele tem até um português meio complicado, tá? Estou procurando aqui algo aqui. Ele tem até um português meio complicado para falar, tá? Então veja, o que eles vão falar sobre a Arca da Aliança, e a gente aqui vai dar uma resposta apologética para esses falsos profetas aqui, né, que estão brincando com a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá. E nós vamos dar início a um propósito forte em Uaíba, especialmente na Igreja Universal de Uaíba. Estamos aqui lá no Coreto, aqui no Coreto do Meia, nós estamos aqui com a Arca da Aliança. Essa arca vai se dirigir daqui para a primeira igreja na abolição, onde a arca vai ficar sendo consagrada, tudo no intuito para abençoar a tua vida financeira. O ano tem 12 meses, né, Marcos? 12 meses. 3 meses só que a arca ficou na casa de Obed-edom, houve uma mudança, houve uma grande prosperidade. Isso é que a arca, ela representa a vida, representa riquezas. Se você que se encontra desempregado, se encontra com a vida toda enrolada, tem pessoas que não dá até só você, chefe de família, você que é mulher também com a chefe de família, mas nessa segunda-feira a tua vida pode mudar. Quando a arca chegar até a Igreja Universal do Reino de Deus, Uaíba, olha, milagre vai acontecer. Serão os 3 últimos meses desse ano. A partir de domingo agora, dia 5, a arca vai chegar até aí. Com os levitas, os levitas vão estar levando a arca aí, e a tua vida ela vai mudar. E nós Então, pessoal, você vê aí que até pelo falar dos pastores, falsos pastores da Universal, ele se enrola, né? Ele até, para explicar sobre a Arca da Aliança, eles têm problema. Lembrando, pessoal, que a Arca da Aliança não representa riqueza coisa nenhuma. O propósito da Arca da Aliança é representar a glória de Deus, é a presença do Senhor, tá? E nós não precisamos de arca coisa nenhuma, tá? Nós precisamos sim da presença de Deus. Hoje a nossa arca é Cristo Jesus, não tem mais negócio de arca, tá? Você não precisa de objeto judaico para ser abençoado, tá? Isso é uma heresia. E nós vamos estar continuando, né, dando continuidade aqui a reportar essas heresias aí, principalmente em que diz respeito aos levitas, né? Ele fala que os levitas ali vão levar a arca e vão consagrar a arca, irmão.
para ser um levita naquela época tinha que ter o sangue da família de Arão, né? Tinha que ser judeu, né? Por isso que não existe levita hoje em dia, né? Não tem esse negócio de, levita, irmão da igreja é levita. Não tem, irmão, levita. O levita se tiver levita, tem que ser da tribo de Arão, né? Tem que ser um judeu, não um brasileiro, europeu, nada disso, né? Os levitas têm que ter origem na geração judaica, tá? Para ser levita, ok? Então, não é qualquer um que pode ser levita. Levita tem que ser da mesma formação da família de Arão, tá? E é isso aí. Eu coloquei aqui outra música também, que é muito cantada aí no Rodão, é, angelical, né, evangelical, que é uma grande heresia. Um dia eu estava no mercado, estava tocando essa música aí, e a mulher cantando lá, a irmã cantando, e essa música é uma heresia também, né? Tanto serve para repreender, reportar as heresias da aniversário, como também esse tal de grupo aí toca de otar, tá? A heresia é na música, né? Se você quer fogo, traz a arca, coisa desse tipo aqui, tá? Veja só a grande heresia dessa música. Glória traz a arca. Quem quer o fogo traz sacrifício. Quem quer a vida que suba a cruz. E quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Oh, aleluia! Ei! Quem quer a glória traz a arca. Quem quer o fogo traz sacrifício. Quem quer a vida que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar? A música é até bonitinha, mas a letra tá toda errada, irmão, né? Tá toda errada. Primeiro que Isaías 42, 28 fala que Deus ele não reparte a sua glória com ninguém, tá? Primeiro pontapé aí, né, nessa heresia, refutação, Deus, pessoal, não reparte a sua glória com ninguém, tá? Lembre-se disso aí. E a gente vai dar uma resposta apologética nessa música também. A glória traz a arca. Por exemplo, em Romanos capítulo 20, né? Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui. Romanos capítulo 3, 20, fala o seguinte, pessoal: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Nós também tem Gálatas capítulo 5 e 4, abre aspas, vós justificaste pela lei, estáis separado de Cristo, e caíste da graça. Então, pessoal, né? A, a, a Arca da Aliança, ela estava na lei, tá? E a palavra de Deus fala que ninguém é justificado pela obra da lei. Não adianta você fazer sacrifício, não adianta você trazer oferta de sacrifício, não fazer nada, porque Efésios fala, né? Efésios 2, 8, se não falha a memória, que pela graça somos salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se gloria, pois somos feitura dele. Então, irmão, nós somos abençoados não pelas obras, né, da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Romanos fala isso, Gálatas fala isso, tá? Então, essa música aí também é um tiro no pé, é uma refutação, uma resposta apologética para essa música aí, que é uma grande heresia. E o pessoal canta essa música aí sem ver o conteúdo. Por isso que aqui no canal Apologética Defendendo a Fé,
nós fazemos tudo com direção do Espírito Santo, usando a regra fundamental da Bíblia, que é a hermenêutica, né? E para poder assim passar um conteúdo sincero, honestidade, honestidade, ok? Então vamos lá, continuando aqui. A Arca da Aliança. Vou ficar mais pertinho aqui, pessoal, para poder ler para vocês, né? O objetivo, pessoal, da Arca da Aliança era representar a aliança entre Deus e o seu povo. Esta arca foi construída sobre a ordenança direta de Deus a Moisés, para que ali o Senhor lhe aparecesse, instruindo sobre as ações, né, que deveria ser a posta em prática com relação ao povo de Deus, povo de Israel, perdoa aqui a redundância. Então, pessoal, o objetivo da Arca da Aliança era o quê? Representar a aliança de Deus sobre o seu povo, tá? Nada de riqueza, como o pastor da, da seita lá do Macedo falou, que representa riqueza, representa vitória, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Era um símbolo que representava a presença de Deus. Hoje nós temos Jesus, né? Ele é a nossa arca, ok? Tá aí Moisés aí, né? Com as tábuas na mão, uma figura bem bacana. Ah, continuando aqui, ali a Bíblia fala em Êxodo, capítulo 25, 22. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para o filho de Israel, né? Tá aqui a grande resposta apologética, né? Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25:22. Repara aqui, pessoal, que aqui está escrito uma palavra bem bacana, a propiciatório, que no hebraico, né, muito tempo que eu não estudo hebraico, né, é, muito tempo que eu não estudo hebraico, agora estou estudando grego, mas a palavra aqui acho que era capar, né? Acho que é capar, mais ou menos. Era aquela tampa, né? Aquela tampa que ficava cobria, né? A Arca da Aliança. E essa tampa aqui representa Cristo Jesus. Cada peça da Arca da Aliança tem um significado tremendo, tá? E esse propiciatório aqui representa aquela tampa, e aquela tampa representa Jesus, é um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, né, ele cobre a gente de todo pecado. Por isso que aquela tampa ali cobria, né, as tábuas da lei, cobria o que havia dentro da arca, a vara de Arão, né, o maná, não é? Etc, etc, ok? Então, hoje, a arca é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Lembre disso aí, a arca hoje é Cristo Jesus. Nós não precisamos de arca coisa nenhuma, nós não precisamos de objeto judaico para falar com Deus, para ser abençoado por Deus, nada disso. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus e ponto, acabou. Tá bom? Então a arca, o objetivo da arca era esse aqui, né? Uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Beleza, pessoal? Pois bem, né? A Arca da Aliança continha três itens principais, né? Que é o seguinte: as duas pedras, né? As duas tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, um pote de ouro que guardava o maná, o alimento milagroso que sustentava os israelitas diante do êxodo no deserto, a vara do sacerdote Arão, que refloresceu miraculosamente
demonstrando a escolha de Deus a ele, tá? Então, para você ver aí que dentro da arca havia isso aí, as duas tábuas de lei, as duas tábuas, eh, as duas tábuas de pedra, né, escrita por Deus, o maná e também a vara de Arão, tá? É isso aí. Então aqui a gente está usando um ponto hermenêutico, pessoal, né? E histórico também. Bom, continuando então. Aí a figura da Arca da Aliança, né? Opa, perdão, aí está a figura dos Dez Mandamentos, o pote de ouro com o maná e também a vara de, de Arão, né? Esses três objetos aí que estava dentro da arca, ok? Bom, e nada mais, não é como a Universal quer botar pedido de oração, perdoa aqui um pouquinho de mendonça, né? Botar cueca sagrada, sabonete, fotografia, encher a arca lá, suposta arca de bagulhada de bugiganga, tá? Não é nada disso aí, tá ok? Bom, vamos lá. Perdão aqui, pessoal, vamos lá. O pano de fundo histórico dos levitas, né? O camarada lá falou que os levitas lá, tal, né? Da Igreja Universal, nem de perto, nem de longe, pessoal. Os pastores da Igreja Universal têm condições de ser levita, né? Vou ter aqui uma figura dos levitas aí, tá? Ah, quem eram os levitas, pessoal? São os descendentes de Levi, filho de Jacó. Portanto, membro da tribo formada para ser descendente no Antigo Testamento. Então, tanto Jacó, né, como Arão, né, poderia ser qualquer um que tinha um sangue judaico, tá? Tinha que ser da origem, né, dos judeus. Não é qualquer um que era estrangeiro, né, que chegava lá, eu quero ser levita, nada disso, tá? Então, os levitas eram descendentes de filhos de Jacó, tá? Ou de Arão também, enfim, tá? É assim que era constituída a, a tribo dos levitas, ok? É por isso que, de novo, nós batemos aqui na tecla outra vez, não existe levita hoje. A pessoa que fala que é levita na igreja não é levita. Para ser levita tinha que ser da mesma tribo judaica. E tem mais, o levita tinha que ser raspado, depilado. Não tinha que ter pelo nenhum. E tinha outras características também para ser levita. Ok, pessoal? Tá um pouco calor aqui, né? Estou aqui no meu escritório. Vou tentar fazer essa aula aqui, que é quando eu faço aqui dá um pouco de microfonia. Vamos ver se dá certo aqui fazendo no escritório essa videoaula, né? Tomara que corra tudo bem. Então, pessoal, não existe levita hoje, tá? E nem profeta. Se você ouvir algum pastor aí falando que existe profeta hoje, né? Citando lá Efésios, né? Efésios que fala um foi dado para pastor e outro profeta. Não existe profeta, pessoal. Existe sim um homem, né? Um irmão, um varão dotado com dom de profecia. Deus vai lá, usa ele como um profeta, né? Ele tem um dom da profecia, mas não um profeta. Não tem, pessoal. Não tem profeta hoje, né? A Bíblia fala que os profetas duraram até João Batista, né? Então não tem. Por isso que é bom você estudar apologética, tá? Alguns vão falar que sim, vão usar o grego, vão usar o que for para defender a apologética dele. Eles não estão errados. Ele tem que defender aquilo que acha que está correto. Mas nós temos que defender também o nosso ponto apologético e teológico, tá? Não existe profeta, existe um irmão, um varão, né? Eu creio que Deus pode usar um varão, uma varoa, né, com dom de profecia para trazer uma profecia para a gente. Mas profeta não existe, não. E nem tal de pastorado feminino, tá? Isso aí, pastorado feminino, é grande heresia.
É por isso que a igreja pentecostal clássica não aceita esse tipo de ministério. Esse ministério aí, ele surgiu no século XIX, né? Antes disso aí nem existia. Os pais das igrejas aí, né? Justino Mártir, Policarpo e outros, Eusébio Cesareia, os patriarcas, nem nunca citou mulher como pastora na Bíblia, né? Existia assim pastora de bicho, né? De bicho até uma criança pode ser, uma pastora de cuidar de animal, né? Um bicho, mas mulher pastora na Bíblia é antibíblico, não tem, pessoal, não tem, tá? Aí a pessoa apela para Efésios também, que fala ali que um Deus chamou para pastor e mestre e outro para evangelista. Aí vai falar que ali é um termo grego neutro, né? Não está referindo gênero nenhum. Mas, pessoal, na cabeça do apóstolo Paulo, a antropologia de Paulo sabia muito bem que ele estava falando para homem, tá? Lembre-se disso. Paulo estava pregando para homem. E na cultura de Paulo ali, quando ele usa ali Efésios, né? É o texto ali, embora não seja é um termo grego neutro, Paulo, na cabeça de Paulo, ele estava falando, referindo a homem, tá? Tem que levar em conta a antropologia daquela época, tá? Porque muitos vão usar esse texto aí para você. Tá vendo aqui, ó? Esse termo aqui é neutro, né? Não está falando se é homem ou é mulher. Lembre-se disso que eu estou te falando aqui. Esse argumento vai tirar você dessa furada, tá? Então, pessoal, ali o termo ali, quando Paulo estava falando, ele estava falando para homem. Tem que levar em consideração a antropologia daquela época, tá? A antropologia daquela época não é não é o mesmo de hoje, tá? Paulo sabia que estava falando para homens. Ok, pessoal? Então vamos lá? Dos levitas, pessoal. Veja bem aqui, né? Os levitas era respeitável para a tarefa como o transporte montável da arca, do tabernáculo, né? O levita era responsável para a tarefa como o eh, e transporte e montagem do tabernáculo, ok, pessoal? A outra coisa também aqui, a manutenção do templo, organização da música e dos louvores e ajudar geral ao seu sacerdote. Então essa aí era a funções, né, a tarefa dos levitas, tá? Isso que os levitas faziam, transportar a arca, cuidar do sacerdócio lá, ajudar ele, etc, etc. Essa era a função deles aí, tá? Tirar a cinza do altar, coisa desse tipo aí, enfim. Bom, durante 40 anos, pessoal, no deserto, o levita era responsável de montar e transportar e montar o tabernáculo. E cada apartamento, os levitas era reconhecido ah, principalmente por sua descendência da tribo de Levi, escolhido para servir a Deus no tabernáculo e no templo de, de Jerusalém, tá? Então ele é reconhecido pela sua descendência, tá ok? Isso que era ser o levita, como eu falei, né? Então o pessoal da Universal diz que eles lá têm um levita, né? Eles têm os levita deles lá, né? A gente faz como essa pessoa aqui, né? Essa senhora. Quem lembra dessa senhora aqui, né? Ó, e agora, quem poderá nos defender, né? Quem poderá nos defender? Então vamos para a nossa resposta apologética sobre essa bagaça aí, né?
Bom, quando você aumentará o seu. A Bíblia fala o seguinte, pessoal: quando vocês aumentares e se multiplicares na terra que naqueles dias, declara o Senhor, não dirá mais a arca da aliança do Senhor, não pensará mais nisso, nem se lembrará dela, não sentirá sua falta, nem será feita outra arca da aliança. Então, pessoal, então a resposta aqui apologética é muito interessante, né? Jeremias 3,16, que fala o seguinte, né? É bom a gente ler outra vez, né? Para ficar gravado assim na nossa mente, né? Jeremias fala aqui, ó: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, não naqueles dias, declarará o Senhor, não dirá mais a arca da aliança do Senhor, não pensará mais nisso, nem se lembrará dela, não se sentirá sua falta, nem será feita outra arca da aliança. Aqui, pessoal, é interessante que Deus, o próprio Deus, está proibindo o povo de construir outra arca. Tá? É a Bíblia que está falando aqui. A Bíblia está falando o seguinte: Deus falou, olha, não se lembrará, não pensará mais nisso e não fará outra arca semelhante àquela. Então, é bíblico, tá? Deus está falando para Israel esquecer. Esquece esse negócio aí, tá? Esquece o negócio de arca aí que, que eu não quero mais isso não. Por quê? Porque era sombra das coisas que era para vir, que é Jesus, tá? Jesus era a nossa arca, ok? Jesus é a nossa arca. Então Deus aqui em Jeremias 3,16 está proibindo, né? Proibindo o povo de construir outra arca. Então o pessoal aí, os hereges aí, os da Universal do Reino de Deus, os pastores, tem que ler Jeremias 3,16, tá? Lê isso aqui para eles aí, tá? Caso eles venham com a Arca da Aliança aí, uma réplica, para dar a vocês aí, para vocês fazerem tal de campanha, qualquer um, não só ele, pessoal, mas qualquer um que vem com esse negócio aí de Arca da Aliança, você lê para eles aí, né? Jeremias 3,16, que Deus está proibindo de fazer outra arca, ok? Bom, é isso aí. Então a resposta apologética é essa. Continuando aqui então, trecho apologético. Ah, interessante que a Bíblia fala o seguinte sobre, né, os falsos profetas. Ele fala assim: em sua cobiça, tais mestres explorarão com história que inventarão há muito tempo e sua condenação para, para sobre eles, e a sua destruição não tardará. Então, tem outras Bíblias que falam o seguinte, que eles farão um comércio da palavra de Deus, né? Mas aqui é o seguinte, né? Estou usando a NVI, que ela fala ao contrário. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, né? Com suas histórias que inventaram há muito tempo, a sua condenação para sobre eles, e sua destruição não tardará. Então aqui fala o contrário, fala explorarão, tá? Há outras versões, segundo Pedro 2, 3, fala que eles farão comércio da palavra de Deus. Outro texto fala que eles faria comércio da palavra de Deus para explorar os cristãos, tá? Está falando sobre aqui os falsos profetas, mas fala também das condenações que virá sobre ele. Ok? Outro texto também está em Judas 12, né? Que fala assim, pessoal, preste atenção aqui nesse texto, eu amo esse texto. Esses homens são rocha submersa nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês, de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto duas vezes e morta, arrancada pela raiz, tá?
Então está falando aqui que esses homens são nuvens sem águas, né? Homens que só pensam em si mesmo, só pensam em dinheiro, só pensa, como diz o outro lá, arrancar a lã das ovelhas, tá? Então está aí para uma resposta apologética para esses falsos profetas aí, tá? São nuvens sem águas. Ah, bom, a heresia da Igreja Universal como a Arca da Aliança é um termo usado para uma resposta apologética, descrevendo as práticas heresia desse movimento neopentecostais, que é um desvio doutrinário ortodoxo, com o uso de réplicas da Arca da Aliança para fins, tá? Então, a heresia da Igreja Universal, né, da Arca da Aliança uma heresia, é um desvio, irmão. É um desvio doutrinário, tá? É um desvio doutrinário para arrancar dinheiro, para enganar as pessoas. Estão levando as pessoas à idolatria, né? Eles falam tanto da Igreja Católica, e olhe lá, e a Igreja Católica não é aceita, tá? A Igreja Católica não é aceita, é uma igreja, né, que desviou da verdade, né? Tem alguns erros lá doutrinários, mas não é aceita. Por quê? A Igreja Católica, não é só eu que falo não, tá, pessoal? É muitos teólogos aí de peso, honesto, tá? Ela crê na Trindade, crê no inferno, crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Etc. E ela não é aceita. E ela anda com a negócio da Aparecida aí também, aí na imagem aí, na rua. É a mesma coisa da Universal. Universal, ela pega aí essa Arca da Aliança e sai desfilando aí com aquele cavalo, parece o cavalo de Troia, né? É interessante que a igreja quadrangular também tem dado fazer isso aí, essas heresias aí. Bota na internet que você vai ver aí, tá? Igreja quadrangular. Alugou um carro do bombeiro lá, parece um carro do bombeiro, fez uma arca quase de 5 metros, 10 metros, né? Para desfilar na rua, como o povo da Igreja Católica. Para a pessoa botar a mão lá e ser abençoada. Isso é heresia também. Só você colocar aí, pessoal, na internet que você vai ver que eu estou falando. Igreja quadrangular, tá? Tá no mesmo bojo, mesma diligência das heresias da Igreja Universal do Reino de Deus e também toca os altares e outros também aí, né? A Igreja Plenitude, qualquer uma dessas aí que usa esses elementos aí são, são hereges, ok? Bom, vamos lá. Ah, para fim de comércio, né? A Igreja Universal usa a Arca da Aliança para fim de comércio e, e busca para prosperidade, materiais e muitos desses grupos, a arca que é um símbolo bíblico da parte de Deus como Israel, pode ser usada em contexto que foge do seu significado original, criado como uma heresia. Lembra lá do falso pastor lá? Coitado daquele homem ali. Tem até pena daquele pastor ali escuro, né? Que não sabe nem falar. É uma vítima do senhor Edir Macedo. Coitado ele, tem até pena. Tá? Ele falou lá que a arca representava a, a prosperidade, riqueza, e as pessoas que estão desempregadas, ia lá tocar na arca lá. Não representa nada disso, pessoal. Tá? Eles estão fazendo isso para fins de comerciais, para ganhar dinheiro. Tá? Eles estão enrolando aí, coitado das pessoas que vão para essa igreja. Tá bom? Então isso é falta de Bíblia, né? Aliás, o povo neopentecostais é o povo é mais propício a ser enganado pelas seitas do que o pentecostal clássico, né? Lembrando que eu sou pentecostal clássico, né? E também tenho a formação teológica presbiteriana, tá? Que é a igreja presbiteriana do Brasil.
tá bom? Sou um pouco calvinista também, em alguns aspectos, tá? E então eu tenho muito cuidado no que eu ensino aqui para os irmãos. Ok, pessoal? Então vamos lá. O uso da arca na seita universal ou também no neopentecostalismo, né? Símbolo de poder e prosperidade, ele fala isso lá, né? Para a seita universal, a igreja universal, é símbolo de poder e prosperidade, né? Vimos na fala anterior que não é nada disso. A arca representa a presença de Deus, tá? Representava a presença de Deus. Alguns falsos profetas neopentecostais associam a Arca da Aliança à, à conquista de sucesso financeiro e poder terreno, usando como objeto de poder místico, né? Então ele fala lá, né? Ó, leva a arca para casa com um valor de tanto, essa réplica aqui, e Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, vai abrir porta de emprego, etc, etc. E, ô, irmão, você vê que o pessoal da Universal lá, né, do movimento heterodoxo, eles têm uma força do argumento, tá? Eles têm uma força, eles ficam treinando, né? Treinando ali, né? Direto, né? Copiando o Edir Macedo lá, o falso profeta do guru da seita. Então, eles têm uma força do argumento que convence a pessoa. Não é o Espírito Santo que convence a pessoa ali, né? Mas sim a força do argumento dele, tá? Então, os falsos profetas fazem isso, né? Neopentecostais associa a Arca da Aliança com conquista de sucesso, financeiro, poder, terreno, usando como objeto de poder místico, né? Uma coisa que a Bíblia não fala nada disso, tá? Ah, então, pessoal, eles dão ênfase à prosperidade materiais, essa busca para ou prosperidade, perdão, aqui na leitura, essa busca de prosperidade financeira em detrimento de prosperidade espiritual é vista a igreja séria, histórica, reformada ou pentecostal clássico como distorção da fé cristã, né? O que eu quero dizer para vocês aqui, né? As igrejas histórica reformada ou pentecostal clássica, nós vimos isso como uma heresia, tá? Uma heresia ou como uma distorção do cristianismo bíblico, tá? Nós vimos isso aí, tá? Como heresia. Estou simplificando aqui para os irmãos. Irmão, estou lendo, tem que ler mesmo, tá? Não tem jeito, eu tenho que botar a aula e tem que ler para vocês. Caso os irmãos queiram aí o PDF, é só pedir aí que a gente manda gratuito aí pelo nosso WhatsApp aí. Ok? Então vamos lá. Botei algo aqui que será muito relevante para os irmãos, tá? Algumas palavras aí que vão te ajudar aí, ok? Expressões teológicas, né? Apologética. O que significa a palavra seita no contexto cristão, né? Se a pessoa perguntar para você, irmão, o que significa a palavra seita aí no contexto cristão, né? O que o irmão vai falar, né? Bom, vamos lá. Resposta: seita é um grupo de pessoas que depois de terem abandonado a fé cristã, organizaram uma nova religião para praticar o seu desvio doutrinário. Perdão, irmão, né? Então, seita é isso, irmão, né? Seita é um grupo de pessoas que depois de terem abandonado a fé cristã, organizaram uma nova religião para praticar seu desvio doutrinário. Existem outras definições também,
tá? Outras definições também, tá? Por exemplo, seita é um grupo de pessoas que faz uma interpretação errônea em torno da Bíblia, né? E que segue um determinado livro líder humano, que tem como objetivo colocar os teus livros, né? Os teus periódicos de pé de igualdade à Bíblia. Também tem essa definição aí. Vamos para o nosso próximo slide. Bom, a outra perguntinha aqui também, pessoal. O que significa heresia, né? Bom, irmão, então vamos lá explicar o que significa heresia. A resposta: uma heresia é um termo teológico, né? Perdão, na redundância, no erro, aqui a falha aqui na leitura, né? Heresia é uma terminologia teológica que designa cada desvio doutrinário de uma seita, ok? Então, heresia é isso aí, tá, irmão? Heresia é uma terminologia teológica que designa cada desvio doutrinário de uma seita, ou é um desvio doutrinário, né? Simplificando aqui para os irmãos, lembra daquele jogo de dado, né? Que os irmãos peguem, opa, as pessoas têm aquele dado que ele joga lá para acertar aquele alvo, né? A heresia também é isso, é errar o alvo, tá? Lembra isso aí também, tá? Heresia significa errar o alvo, que é outra definição também, caso você não lembra essa primeira aqui explicação, né, o que significa heresia, então lembra do alvo que você vai lembrar. Então, o que significa heresia? Heresia é errar o alvo também. Beleza, pessoal? São expressões apologéticas, irmão, termos apologéticos que vão te ajudar na hora aí do debate aí, de um debate com sectário na rua, né? E você está preparado. Ah, esse termo é usado para teólogos e críticos para descrever o que considera um desvio doutrinário grave, principalmente por dar a ênfase a materialismo e ao pragmatismo, e em detrimento da verdadeira espiritualidade, né? Irmão, aqui pragmatismo é o seguinte, é aquilo que o pessoal faz, né? Se, deu certo, tá bom, né? Continua fazendo. Isso aí que é o pragmatismo, né? Ah, isso aqui deu certo, continua fazendo. Deu errado, né? Aí não faz. Então, o pragmatismo é isso aí, tá? Então, esse termo aí, como foi dito aqui na fala primária, esse termo é usado por teólogo crítico, né? Para descrever o que considera um desvio doutrinário grave, principalmente por dar ênfase ao materialismo e ao pragmatismo, tá ok? Então isso aí é muito sério. A Arca da Aliança nas Escrituras. Então vamos ver, pessoal, a, o objetivo da Arca da Aliança, né, na Escritura, tá? Coloquei aqui um desenho, né, do sacerdote ali, levando a arca ali, tá? É, aquele conjunto toque no altar lá tá por fora, né? Quem levava a arca naquela época era o sacerdote. Quem poderia tocar na arca era o sacerdote, não qualquer um. Então, ele fala lá, né? O grupo fala lá, né? Toque na arca, né? Quem quer glória, não sei o quê, tocar na arca, não era qualquer um, não. Tem que ser o sacerdote ou os levitas. Então, botei aqui, tá? Uma arca bem bacana para dar, assim, né? Vida ao nosso estudo apologético, ok? Olha a nossa aula. Bom, então, pessoal, o objetivo do Antigo Testamento feito para guardar os 10 mandamentos que representava a presença de Deus entre os israelitas, tá? O objetivo da arca era esse, né? No Antigo Testamento, né? Perdão aqui,
objeto do Antigo Testamento feito para guardar os 10 mandamentos, que representava a presença de Deus entre os israelitas. Então, esse objeto aqui é a arca, pessoal. Embora não coloquei aqui, tá? Mas eu estou referindo aqui à arca, tá? O objeto do Antigo Testamento feito para guardar os 10 mandamentos, que representava a presença de Deus entre os israelitas. Esse é o objetivo da Arca da Aliança. Beleza, pessoal? Ah, já no Novo Testamento, a Escritura ensina que a nova aliança, ou seja, Cristo Jesus, substituiu a Arca da Aliança. Jesus é considerado o mediador da nova aliança, um acordo eterno com Deus, que substituiu a antiga aliança. Essa nova aliança foi inaugurada por meio de seu sacrifício na cruz, e seu sangue, ok? Aí, né? Hum. Em Mateus 26, né, 26, 28, fala o seguinte, pessoal: este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, tá? E aqui está escrito, olha, tá vendo? Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, tá? Ok? Esse é o sangue da nova aliança, tá? Nós não vivemos mais debaixo da velha aliança e nem debaixo da arca e de qualquer objeto nenhum judaico. Ah, muito bem, pessoal, vamos lá. Por que o uso da arca da aliança, né, é visto como heresia? É uma pergunta que nós fazemos e vamos responder. A pergunta, né? Por que, por que o uso da arca é visto como uma heresia? Bom, estou bem pertinho aqui de vocês por causa da luz aqui, que é meio complicado ler aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. É um erro teológico usar a arca no culto cristão e considerado incorreto com o evangélico, pois ela é um símbolo do antigo aliança, né, da antiga aliança, que foi abolida, tá? Jeremias 3,16, como foi dito lá, tá? Então, pessoal, né? Nós consideramos que é um erro, né, teológico, usar a arca em culto cristão, né? Porque ela foi já abolida, tá? Que ela fazia parte do antigo pacto com Deus, ok? Jeremias 3,16. Depois você lê aí, pessoal, confere aí. Seja assim um crente beriano, tá? Ah, então, pessoal, vamos lá. Os neopentecostalismo se apropria de elementos do culto judaico, como a Arca da Aliança, que não são mais aplicáveis no, na nova aliança, né? Perdão aqui a redundância, né? Da leitura, né? Então tá, né? Tá bem claro aqui, pessoal, né? No nosso estudo. Os neopentecostalismos se apropria de elementos de culto judaico como a Arca da Aliança, que não são mais aplicados no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, no Novo Testamento, é tudo a mesma coisa. O uso como instrumento do poder de Deus, eles usam, né? Essa apropriação pode ter como objetivo usar símbolo eh, hebraico para criar uma atmosfera de poder bélico, bélico ou espiritual, ou para antagonizar outras religiões, como a demais, né, a africana, tá? Então, eles usam cada instrumento, né, objetos, para tentar se
persuadir as pessoas, tá? Principalmente usando objeto de religião africana, tá? Não só judaico, mas também africano. É interessante que hoje o neopentecostalismo, né? Abrindo um parênteses aqui rapidinho, fechando, eu vejo pela internet as mulheres dançando, pulando, parece assim, tá no centro de Macumba, tá? Pulando lá, rodando, copiando aquelas pessoas ali que estão no centro, né? Pulando, né? Lá de roda também, fica pulando. E as irmãs aí que disse que a mulher, irmã do manto, estão fazendo igual o pessoal da macumba, do candomblé, pulando, rodando, né? O Espírito Santo não é isso, pessoal. O Espírito Santo, ele é moderado, né? Ele é obediente, né? Ele tem moderação, não é isso que a Bíblia fala, que o culto tem que ser ordem e decência, mas eu vejo as irmãs aí, até mesmo os irmãos pulando, rodando, parecendo até pai de santo aí, né? Então é uma verdadeira bagunça, ok? As coisas de Deus é com ordem e decência. Se as pessoas lá da Ubanda, quando o Candomblé faz, deixa ele lá, né? Deixa eles fazer do jeito deles, mas nós não tem que copiar a outra religião. Nós temos que fazer aquilo que a Bíblia ensina. Os bandistas fazem de um jeito, é ele e a religião deles. Nós não tem nada a ver com isso, ok? Então vamos lá. O que significa é, neorrestoralismo? Essa é uma palavra bem, bem complicada, pessoal, né? Com poucos termos pouco usados, né? O que significa neorrestoralismo, né? Resposta. Esses são um termo usado para descrever o uso de apropriação de elementos culturais e religiosos judaicos em igreja neopentecostalismo, tá? Isso aí. Então, o neo-restauralismo, eles tentam usar esses elementos aí que a gente vai ver aí, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu botei os alimentos que as igrejas neopentecostais ela costuma usar. Tem aí a menorá, tem aí o talit, tem aí a bandeira de Israel e tem aí o kippá. Poderia botar muito mais elementos aí, né? Um dia eu fui convidado para uma igreja, é, só tem o nome mesmo, pessoal. Assembleia de Deus, só tem o nome. Cheguei lá, é, tinha um camarada tocando chofar, que é esse instrumento aqui, tá vendo? Né? Na igreja Assembleia de Deus, só o nome, porque a Assembleia de Deus, raiz, esquece, não tem. São pouquíssimas, né? São pouquíssimas a igreja Assembleia de Deus Pentecostal Clássica, tá? A igreja Pentecostal Clássica não tem esse besterol aí não, tá? Esses alimentos aí, pessoal, esses objetos, né? Para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentis. Tá ok? Então eles usam isso aí, ó, menorá, talit, bandeira de Israel, kippá, etc. Tá? Hoje eu estava falando com a minha esposa sobre esse congresso aí que tem tremendo, né, o Encontro com Deus, né? Eu fui porque para me pesquisar também na época, né? Eu fui lá. Às vezes a pessoa fala, você já foi nesse congresso aí para estar falando? Eu falei, eu posso falar que já fui sim. Vi lá os caras usando, né, esses negócios aí, o camarada lá botou tomando na minha cabeça para me empurrar, né? Usando a técnica de cair pelo poder de Deus, Espírito de Deus. Fiquei lá, né? Vi lá as bagunças que eles fazem, que não pode falar nada para as pessoas aqui fora. Tinha que escrever lá o nome, colocar na fogueira, tal, lá, né? Para queimar, que a maldição, tudo que eu falo aqui, pessoal, eu vivi isso aí, tá? Vi tudo, né? Os caras vestidos de judeu, talit, ok? E foi na igreja metodista, tá? Do Pantanal, tá? O Pantanal aqui em Duque de Caxias, na época.
a igreja Pantanal de Caxias, né? É por isso que muitas igrejas metodistas se dividiram, tá? Hoje existe a igreja metodista livre, existe a outra. A grande massa esmagadora da igreja metodista perderam a credibilidade, tá? Tem a igreja séria ainda, né? De metodista livre, por exemplo, e outras que aderiram a esse negócio de G12, que mudaram já até a sigla, tá? Foi na igreja metodista que eu fui, esse tal de encontro aí, mas eu sei muito bem o que estou falando, ok? Então vamos lá. A conclusão, pessoal, os teólogos pentecostais clássicos e os teólogos reformados consideram que a utilização da réplica da Arca da Aliança e outros artefatos judaicos em culto cristão pode ser interpretado como heresia. E é isso mesmo, pessoal. Nós taxamos, né, como heresia, tá? A Universal está nesse ramo aí, né? Que a igreja mais usa mais esses elementos aí, judaica aí, é a Universal para arrecadar dinheiro, tá? Ah, então, pessoal, perdoa aqui, por desvio, perdão, né? Por desvirtuar a imagem do evangélico e dar ênfase a um objeto material que não representa mais a presença divina de Deus, e de acordo com a Bíblia, que é Jesus, o templo de Deus. Então, pessoal, vimos aqui, tá, que a Arca da Aliança era um símbolo sagrado, tá? Era a representação da glória de Deus. Não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com pedido de oração, não tem nada a ver com o que a Universal tá ensinando aí, né? Isso é tudo heresia da seita universal. Então, você que é da Universal do Reino de Deus, meu respeito a você, mas procura a igreja onde você pode estudar a Bíblia, onde você pode estudar teologia, porque lá nessa igreja aí você não vai estudar teologia, não, né? Ou ele vai proibir você de fazer uma faculdade teológica, tá? Um curso teológico. Se você olhar para cá, para trás, você vai ver esse diploma aqui, né? Eu fiz vários cursos, pessoal, né? Ainda não sei nada, ainda estou fazendo outros cursos aí também, tá? Então, irmão, sai dessa igreja, procura uma igreja séria, onde que prega a palavra de Deus. Saia do neopentecostalismo. Eu sei que é difícil, né? Achar uma igreja pentecostal clássica, mas devagarzinho você vai achar, tá? Vai achar. Tem a igreja aí presbiteriana, né, que eu amo de paixão, né? Tem igreja metodista livre, tá? Que é boa também. Então, pessoal, né? Acabamos de ver aqui, né? Refutamos as heresias da Universal, tá? E as suas práticas heréticas com a Arca da Aliança. Tudo que eles fazem lá com a Arca da Aliança não passa de um engodo, não passa de uma mentira. Simplesmente para enganar as pessoas e arrecadar dinheiro, tá? Para o senhor Edir Macedo e para as filhas dele. Lembrando que o Edir Macedo, ele é rico, ele não é pobre, não. Você vê aí que ele tem o Hospital Menorá. Abrindo aqui um parênteses aqui, pergunta um povo da igreja dele, quando ele fica doente, se ele pode usar o hospital particular dele lá, né, no Rio de Janeiro, a Menorá. Você sabia que a Igreja Universal, do Edir Macedo, tem o maior hospital aqui, né? O maior hospital grande, né? De ponta. Agora, e as pessoas que é da igreja dele deram dinheiro para ele, construíram o império dele. Pergunta a ele se ele pode usar lá o hospital Menorá. Ele usa o quê? Ele usa o SUS, né? E glória a Deus que nós temos o SUS aí para usar, né? Eu uso o SUS, né? E acredito também que muito pessoal da seita dele lá usa o SUS. Mas ele não podia usar lá o hospital do Edir Macedo, né? Já que eles cooperaram para aquele império lá ser construído também a Record.
Bom, é coisa para se pensar. Então, pessoal, que você aí, que pertence à seita universal, saia dessa igreja, procure uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a palavra de Deus. Vimos que tudo que ele ensina sobre a Arca da Aliança, as práticas da Arca da Aliança, vai contramão àquilo que a Bíblia fala realmente sobre a Arca da Aliança, né? O verdadeiro significado, para que foi feita, a liderança, quem foi que construiu a Arca da Aliança, que foi Moisés por direção de Deus, né? A Arca da Aliança foi feita para ter o quê? Foi uma aliança, foi feita para um pacto da aliança de Deus com o povo de Israel. Só que acabou, tá? Hoje a verdadeira aliança é Jesus Cristo, tá? Jeremias 3,16 diz que não fará mais aliança, perdão, não fará mais a arca da aliança, não pensará mais nisso. Deus proíbe qualquer um de fazer a arca da aliança. Qualquer um. Então, pessoal, né? Lembre de Jeremias 3,16, né? E que Deus te abençoe, né? E que Deus te guarde, né? E o demais eu digo de novo, né? Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de toda heresia. Viemos, né? Voltaremos no próximo vídeo, né? Se Deus permitir. Ok, pessoal? Deus abençoe.